Seja muito bem-vinda! Eu nem sabia de tudo isso, tá? Peraí. Tá vendo só? Essa aqui é a revelação do alto. Oi, oh meu Deus, amém. Mas eu sou simplesmente filha do rei, tenho muito que aprender, não sei todas as coisas, não tenho todas as respostas. É uma área desafiadora, né? Eu falo que quanto mais a gente estuda, mais a gente tem que estudar. Então, tô aqui pra compartilhar tudo que eu puder, com muita humildade, com muito carinho. Feliz de estar aqui, viu, Douglas Brasil, famoso. Que já ouvi falar do seu podcast antes mesmo de te conhecer. Parabéns pelo movimento que você tem sido usado por Deus para fazer. Principalmente por, eu falo que é permanecer. Porque algumas pessoas até vêm. Mas quando a gente vê as dificuldades, né? Nós sabemos que... Às vezes a gente fala assim, dá um joinha, deixa o like. A pessoa acha que, assim, ai, coisa chata. Chato eu vou dizer para vocês com amor e carinho, eu honro a vida de quem permanece. Porque quando a gente pede um like ou pede um comentário, humildemente pra vocês, o que parece assim, bobo, pra nós faz muita diferença. Então já deixa o like aí. Deixa o like. Vambora. Vamos compartilhando que esse papo hoje é um papo de cueca, de calcinha. Hoje esse papo tá maravilhoso e a gente vai falar sobre temas profundos aqui. A Ariane, ela vem trazendo na sua bagagem histórica aí acerca da sua profissão, da sua carreira, colecionando vidas transformadas de homens, mulheres e pessoas que têm transformado suas vidas e relacionamentos, principalmente dentro do meio cristão, né? Que sempre foi um tabu e a gente já começa por aqui. Como que foi para você nesse início, né? Se você quiser trazer um pouquinho da sua história de uma maneira resumida, quem é a Ariane e como que você chegou até esse momento de vou ajudar as pessoas falando de sexualidade e vou falar dentro da igreja. Eita, meu Deus. Como é que foi isso? Conta um pouquinho pra gente. Na verdade, a minha história com a sexualidade começa, eu tinha 7 anos de idade. Entre 7 e 8 anos de idade, um adulto se aproximou da minha brincadeira de criança e ali eu comecei a sofrer uma série de abusos sexuais. Mesmo muita dor envolvendo dor física, também a dor emocional, ela era o que mais se destacava. Mas eu não sabia como lidar, não tinha instrução. Se hoje isso ainda acontece com tanta instrução, imagina naquele tempo, né? E naquele mesmo período, os meus pais estavam passando por um processo de divórcio. A minha mãe lutando para tentar manter o casamento do jeito dela, uma personalidade bem forte. O meu pai gostava muito de bebida, de mulheres. Então, eu tentava contar para minha mãe o que estava acontecendo e ela ou não acreditava ou não entendia. Foi quase um ano de sequência de abusos sexuais. Ali começa a minha história com a sexualidade. Eu não sou vítima das minhas dores, eu sou extremamente curada. Mas eu não entendia o porquê que alguém, né, fazia aquilo. Eu tinha muitas dores que foram armazenando. Daí os meus pais se separam. O meu pai deixou a minha mãe para morar com uma outra mulher que era dona de um prostíbulo na época. Nossa. Então, o meu pai deixa a minha mãe entra no processo de depressão, começa a beber. Então, a minha mãe bebia 29, 51 com laranja. Eu lembro da minha mãe colocar eu e meu irmão para comprar a pinga para ela, cortar a laranja. A minha mãe entrou realmente num processo de depressão, de muita dor mesmo. Ela não conhecíamos Jesus, não tínhamos instrução. Mas a minha mãe era tudo que eu tinha. Eu não tinha avó, eu não tinha tias perto, eu tinha a minha Terezinha. Meu pai muda para um outro lado do Brasil, fico com a minha mãe, meu irmão logo vai morar com meu pai, só tenho um irmão. E a minha mãe naquele processo de depressão, um dia, eu tinha 11 anos de idade, estava virando mocinha, o seio estava nascendo, o corpo estava se formando, eu chego em casa e minha mãe está caída no chão da sala. Nossa. Então eu virei a minha mãe, gritei muito. Ao redor dos olhos estava escuro, a lágrima caía, ela tentava falar, ao redor dos lábios estava bem enroxeado. E ela buscando ar, e de repente ela esmoreceu. A minha mãe morreu nos meus braços, eu tinha 11 anos, ela tinha 38 anos. Nossa. A minha mãe, ela se entregou a uma depressão. Quando ela faleceu, eu lembro de um tio dizer que era parada cardíaca, outro dizer que ela tinha se matado, mas nunca tinha ficado muito claro. O atestado de óbito da minha mãe veio causa desconhecida, mas eu não tinha entendimento. Eu tinha 11 anos, né? Mas anos depois se revelou, tudo dá-se a entender. É claro que, infelizmente, a minha mãe acabou desistindo da vida, minha mãe realmente decidiu morrer, né? Foi então nesse período que eu passei por outras experiências ruins. O meu pai, ao longo da vida dele, ele se casou 12 vezes. Uau. Eu tive 12 madrastas. Então, ele se casava, separava, se casava, separava. Ele tentou ser o melhor pai com o pouco que ele tinha. O meu pai perdeu o pai aos 3 anos de idade. Então, ele não tinha referência de pai, né? Mas tentou da maneira dele, foi muito esforçado. Mas naquelas dores, elas foram se acumulando quando aos 13 anos, numa dificuldade financeira muito grande, eu consegui meu primeiro emprego. Era muita dificuldade, mas no meu primeiro emprego, eu encontrei um abusador. Nossa. E eu precisava muito daquele emprego.
Ali eu já era uma menina um pouco maior, mas com um acúmulo de dores, feridas, ainda tentando entender a morte da minha mãe. Mas eu encontrei alguém que parecia tão bom e que parecia que queria o meu bem, mas ao mesmo tempo era alguém que me usava. Eu não entendia muito, mas aquelas dores foram se acumulando. Aos 15 anos eu engravido, aos 16 anos eu me torno mãe. E várias dores ali foram me construindo ou me destruindo, né? Até que aos 17 anos eu conheço um homem. Aos 17 anos eu conheço um homem que cumpre promessas. Um homem que não tocava em um fio de cabelo meu, mas preenchia a minha alma. Eu conheço Jesus. E quando eu conheci aquele pai que poderia mudar as minhas vestes, a minha história, curar as minhas feridas, eu entendi que a minha felicidade não tinha sido enterrada com a minha mãe. Mas a vida inteira eu acreditei que o sexo roubou meu pai, matou a minha mãe, o sexo tirou a minha paz, o sexo tirou a minha família. Eu odiava sexo. Então, eu conheço Jesus e sendo curada, em processo de cura espiritual, de perdão, eu ainda ferida emocionalmente, decido me casar, porque a igreja influenciava também naquela época. Você já é mãe, você tem que casar, não pode ficar na igreja, você tem filho, né? E ali, em procura de um pai, eu acabo me relacionando, casando, entro num relacionamento mais em busca de um pai, de uma segurança, mas extremamente ferida emocionalmente. Eu tinha 20 anos, né? 19 para 20 anos. Mas ali mesmo casado, eu odiava sexo. Então, eu não entendi. Eu servia a Deus, eu era dizimista, eu ganhava almas, eu tinha a célula que mais crescia na igreja, eu tinha a chave da igreja, eu era líder. Deus estava me usando para pregar, para libertar, mas eu tinha uma área da minha vida onde o diabo tinha posse dela, que era a minha sexualidade. Eu pensei, casou, vai ser feliz. Então, resumindo, eu comecei a estudar para tentar salvar o meu casamento. Após o nascimento da minha segunda filha, foi as piores fases. E ali, estudando para tentar salvar o meu casamento, eu descobri que todas aquelas dores, eu carregava elas de uma maneira que eu precisava de tratamento na alma, não era só espiritual, não era só eu vou liberar perdão pro abusador, não era só isso. Ali estudando, cada vez que eu era liberta, o Senhor falava, feridas fechadas, ministério aberto. Foi um longo processo, né? E dali eu comecei a entender o que Deus queria. Eu questionei a Deus. Eu falava, eu sou líder jovens. Sou líder da dança, Jesus. Jovens, né? A minha célula era de moço. Isso não tem nada a ver comigo. Mas ali, o Senhor, cada vez que Ele ia me curando de alguma coisa na sexualidade, que mudava uma frase, mudava um pensamento, Ele dizia, tem muitas pessoas sofrendo dessa mesma dor. Você vai ficar calada? E ali ele começou a fazer o caminho, eu comecei a estudar, me especializar. Foi desafiador, é desafiador. Eu ainda recebo algumas pedradas, eu ainda tenho que discutir Bíblia com algumas pessoas, né? Tipo, sexo? Como assim? Você orar pela vida sexual? Como assim? Então, eu oro pela vida sexual de alguns casais. E isso é estranho, né? Como assim? Você vai orar pela vida... Porque pro pai a gente pede tudo, né? Uma criança segura na barra da saia da mãe e fala, mãe, eu quero tudo isso. É exatamente isso, nosso pai nos dá essa liberdade. Mas, como eu disse, né? É uma caminhada, ainda tenho muitos desafios. Eu penso que hoje a igreja está se abrindo, mas eu ainda encontro muita religiosidade. Mas eu não vou me calar, o Senhor me chamou, essa obra não é minha, eu não prego o meu evangelho, né? Eu prego o evangelho de Jesus, a salvação é dele. E eis-me aqui. Falar de sexualidade é desafiador, mas eu não posso parar. Foi Jesus, né, que criou. Vamos falar disso! A gente veio para falar disso e a gente vai falar disso. Agora, Ari, você fala para homens, para mulheres, e você tem alguns trabalhos que você já realiza como palestras, e eu recebi alguns materiais aqui, e uma das coisas que eu achei interessante tem uma das palestras que é para mulheres que você diz assim, ser mulher é desafiador sim. Unir funções de ser mãe, esposa, filha, trabalhar, estudar, ser bonita parece tão pesado, né? Parece. Quantas mulheres que hoje talvez estão nessa condição e acabam não conseguindo conciliar tudo isso e acaba fragilizando na área que a gente vai falar aqui agora, que é a parte da sexualidade, vai perdendo esse apetite, vai perdendo essa coisa, esse prazer, essa comunhão, essa intimidade. Como que você fala para essas mulheres numa palestra como essa acerca de como elas administram tudo isso? Eu já ouvi, Douglas, algumas pessoas perguntarem assim, Ari, como você dá conta de tudo? E daí eu falo claramente, eu não dou conta de tudo.
Tem dia que eu sou ótima mãe, tem dia que eu sou péssima mãe, tem dia que eu sou ótima no Instagram, tem dia que eu nem apareço, tem dia que eu sou ótima com o meu guarda-roupa, com a minha bolsa, tem dia que eu sou péssima. Eu equilibro os pratos. Todos nós temos vários pratos na vida e o que o Senhor quer de nós é o equilíbrio. Alguns vão ser prioridade e nessa escala de prioridade eu tenho que estar muito atenta como mulher ou homem de Deus. Como está a minha escala de prioridade? Qual o prato mais importante da minha vida? É da minha vida espiritual, orar, jejuar, ser dizimista, estar debaixo de cobertura espiritual, alimentar minha intimidade com Deus, não é só ir para a igreja não, é eu e o Espírito Santo. Depois é a minha família, como que tá o prato da família? E na família, dentro de um relacionamento onde existe um casal casado, tem nesse prato a sexualidade, né? Eu falo que as mulheres, elas não são ensinadas a fazer sexo gostoso, elas são ensinadas a fazer comida gostosa, elas são ensinadas a dirigir, mas peraí, vamos entender, quem criou o sexo? Deus. E Deus deseja que o casal casado tenha prazer no sexo sem negociar princípios. Muitas mulheres que não têm libido, que não têm desejo, que não têm vontade, não têm simplesmente porque não foram ensinadas a ter. A tendência do ser humano, do nosso cérebro, é querer o novo, o carro novo, a casa nova. Até uma criança, quando você dá um brinquedo, no começo ela fica super animada, depois o brinquedo tá jogado. A verdade é que muitas vezes a vida sexual da mulher é negligenciada. Primeiro, porque ela não tem a instrução. E segundo, porque como eu, lá atrás, a gente tem o seguinte pensamento. Sexo é sujo, é pecado, é errado, é coisa de mulher safada, é coisa de mulher da vida. Realmente, a mulher safada, ela faz e faz gostoso e acaba com vários casamentos. Mas peraí, quem vai ensinar a mulher de Deus a fazer bem feito sem negociar princípios? A mulher precisa ser ensinada a despertar a libido dela, o desejo dela pelo marido, ensinada a olhar para o sexo não como algo, né, demonizando, sujo, não, mas algo tipo, cara, eu mereço ter prazer, eu vou procurar o meu marido, vou dar prazer, mas eu vou também porque eu mereço ser feliz nessa área, eu sou filha do rei, o melhor dessa terra é para mim. E uma das coisas que eu falei muito na minha mente, eu odiava o sexo, eu tinha entendido que Deus criou o sexo para me punir. Deus criou o sexo para me destruir. Deus criou, eu usava até isso. Mas peraí, então foi Deus que criou? Então ele é muito malvado. Então ele é muito mal. Então, no meu processo de cura, o Senhor foi me revelando. As maiores tragédias que aconteceram na Bíblia, a raiz era sexual, porque usaram algo mais lindo e mais íntimo, mais sublime que Deus criou, que gera vida. Gera vida para realmente destruir, como foi em Sodoma e Gomorra, como foi Sansão, quando depois de uma noite de amor conta o seu segredo, né? Usaram para destruir, mas Deus quer usar para construir. Deus quer que o sexo no casamento seja algo para construir e para alimentar paz, respeito, admiração e fidelidade. Algo que se perdeu até no meio cristão. Quantas e quantas histórias a gente não escuta de pessoas infiéis no meio da igreja. Então, assim, mulheres, pense positivo sobre sexo, fale positivo, comece a dizer pra você, eu mereço. Deus não criou sexo pra me punir, Deus criou pra que eu desfrutasse no casamento. Ter prazer é coisa de mulher de Deus, porque você não é anjo, não anda voando. O que corre aí é hormônio, né? Não é só óleo santo da unção. É isso. Boa, Douglas. É isso. Então, assim, várias coisas, mas despertar a libido de uma mulher e ser uma mulher bem resolvida é realmente trazer esse prato do sexo para dizer que, vamos lá, eu tô empurrando com a barriga, eu tô vegetando nessa área, eu tô fazendo porque, tipo, já tem 3 dias, 5 dias, 10 dias que eu não faço, eu vou fazer para me livrar do meu marido? Não, tá errado. Você tem que falar, eu vou fazer porque eu mereço. Eu sou filha do rei, eu tenho um corpo com terminações nervosas. Deus deseja que eu, filha do rei, tenha prazer no casamento. Quando a mulher começa a falar assim, quando ela começa a mudar a mente, o corpo, ele vai entendendo. Ele vai correspondendo. Exatamente. E esse é o grande desafio, né? Então, a gente pode chegar à conclusão que a maior limitação das mulheres não é física, é na mente. É na mente. Que acaba trazendo uma limitação física. E como elas até espiritual. Essas barreiras? Eu acho que a primeira coisa é não negociar com historinhas mais. Eu me lembro de uma situação muito forte que eu vivi. Durante o meu processo de cura e de libertação, eu me lembro de uma vez que no casamento eu estava numa relação e comecei a chorar. Eu chorei muitas vezes durante a relação, sem deixar perceber. Às vezes acabava, eu ia pro banheiro e chorava mais um pouco. Eu odiava mesmo. Aquilo pra mim era uma agressão. E no meu processo de cura, uma vez eu estava chorando ali no escuro, torcendo para aquilo acabar, orando para aquilo acabar. E de repente Deus falou comigo, abre o olho. E eu não queria abrir o olho e o Espírito Santo falou, abre o olho. E quando eu abri o olho, ele disse claramente, quem tá aqui não é a criança de 7 anos. Quem tá aqui não é o abusador. Perfeito. Mas eu precisei repetir aquilo pra mim muitas vezes pra entender que quem tava ali não era criança de 7 anos.
Eu precisei muitas vezes lutar com a minha mente, sabe? E ainda que eu era ferida, humilhada, usada, estava num relacionamento extremamente abusivo, mas mesmo assim eu entendi que eu era filha do rei e que eu deveria desfrutar daquele momento que debaixo do casamento é bênção, sem sentir culpa, peso, nojo, sujeira ou dor. Deus não deseja que nenhuma mulher viva com dor no sexo. Então, assim, não negocie com as historinhas de tipo, ai, será que isso é coisa de gente safada? Ai, que nojinho, ai, será? Não, comece a mudar as frases. A hora que vier aquela preguicinha, tipo, ai, tô tão cansada, né? Fala assim, eu tô tão cansada que eu mereço ter um orgasmo. É 10 minutos, é 20, que seja 30, eu já vou dormir. Ressignifica, né? Ressignifica, começa a mudar as frases, as historinhas. Sabe algo que eu escuto muitas mulheres falando? Eu tô cansada, eu tô exausta, eu tô sem paciência, ele não me deu atenção o dia inteiro e quer me usar à noite. Eu te entendo, eu não tô te julgando, eu sei que isso acontece. Mas se sempre for na sua mente a frase de tipo, também não vou e usar o sexo como moeda de troca, ou tô cansada demais, você sempre vai estar cansada. A gente não vai parar. Se você for normal, tem filho, trabalho, você não vai parar. Estar cansada faz parte da nossa vida de mulher. Mas quando você toma um banho e fala assim, ao invés de falar, tô cansada, vem a frase, tô cansada, você fala, mas eu ficaria 30 minutos no Instagram, 20 vendo rios, ficaria. Não, eu vou ficar 20, 30 minutos ali beijando na boca, roçando, pegando, é o meu marido, é o corpo dele e o meu. Eu vou me esforçar para ter orgasmo como eu me esforço para manter essa casa arrumada. Eu vou me esforçar para ter prazer como eu esforço para educar o filho. Eu vou me esforçar para oferecer prazer pro meu marido como eu me esforço para passar uma chapinha no cabelo. Porque leva tempo, dói o braço. Só que muitas vezes o que eu falo aqui na minha mente domina o meu corpo e automaticamente vai dominando tudo dentro do relacionamento. Desculpas, historinhas e principalmente a procrastinação. Amanhã eu faço, amanhã. Chega. Deus tem o melhor para você. E ele tá dizendo, pare de negociar com a mentira, com a historinha, com a desculpa na sua mente. E começa a dizer, eu vou me esforçar e vai ser bom. Agora, dentro disso, Ari, provavelmente você deve lidar com isso também, mas com o passar do tempo, não só essa questão da parte de educação, né, ou psicoeducação, mas também a gente tem a parte mais química e biológica, né? Eu já percebi, por exemplo, eu tenho um amigo meu que ele é médico, o Dr. Fernando Zampierre, ele é meu médico, inclusive, abraço, Fernando. Ele inclusive, tem uma clínica lá em Alphaville também, e aqui em São Caetano. E eu conheci ele, e ele é cristão, e uma das coisas que eu fui conversar com ele nesse sentido foi justamente isso, porque reposição hormonal que ele fazia em algumas pessoas, em alguns pacientes, e o que a gente começou a perceber? Que essa reposição hormonal melhorava a libido, tanto dos homens quanto das mulheres. E aí entra essa questão justamente da mente, porque o corpo também influencia a mente. Não é só a mente que influencia o corpo, né? É uma via de mão dupla, né? A gente tem uma resposta, a resposta sexual humana, ela é embasada em 4 pilares. Mas, assim, é importante dar um alerta. Eu sempre falo que a mente, daí eu vou trazer a Bíblia, mas com muito amor e carinho, não por religiosidade. Claro. Provérbios vai dizer, assim como imagina a minha alma, assim será. Então, quando a gente muda aqui, é incrível. Assim, o corpo, ele costuma a dar uma resposta de acordo com o que você fala. Nossa mente não sabe o que é mentira ou o que é verdade. O que você repete pra ela repetidas vezes, né? O que você fica falando, ela vai seguir e o corpo vai entender. Mas depois da mente é o corpo. Não adianta espiritualizar, é o corpo. Uma mulher que o intestino não funciona, todo dia entra, mas não sai todo dia. Intestino inflamado. Uma mulher que tá com os hormônios desorganizados. A nossa alimentação hoje, Douglas, infelizmente, ela na maioria das vezes não é o suficiente, mesmo que seja uma alimentação boa, ela não é o suficiente para repor os nutrientes. Nós estamos numa escada, que a gente está subindo essa escada, chegou nos 30, a escada acaba, né? A escada da vida. E daí o que você tem que fazer? Você tem que descer. E envelhecer é natural. Só que o maior problema é envelhecer sem repor vitaminas, sem reposição hormonal. E aí entra a questão do sedentarismo. Se tem um corpo ali que ele é sedentário, dificilmente ele vai ter uma função sexual ativa e satisfatória. Pode até satisfazer o outro, mas assim mesmo, o corpo ele precisa estar saudável. Essa conta, ela não fecha. Às vezes a gente tem umas situações de algumas mulheres falam, eu tô sem libido, né? Eu não atendo mais em ambiente clínico, eu atendi muito tempo, agora eu não consigo por conta da correria. Mas às vezes eu começava na anamnese e quando chegava na parte do corpo, aquela mulher ali tava meses sem fazer o exame.
Quando a gente solicitava o exame que vinha, B12 baixa, Q10, não tem como, não vai ter lubrificação. Às vezes a mente tá até querendo, né? A mente leva pro sexo, mas na hora do sexo tá ardendo, queimando, incomodando, e ela tá pensando, né? Isso tem que acabar. Então tem que cuidar do corpo, tá? E aí entra uma coisa que eu brigo muito, tem que cuidar do genital também. Sim. A mulher... Ainda mais a mulher. É diferente do homem. Exato. Né? Assim, todos nós, homens e mulheres, temos um músculo que chama assoalho pélvico. O músculo chama músculo pubococcígeo. É um conjunto de fibras musculares que é como se fosse o nosso fundo. Tem o assoalho do carro, ele é o nosso fundo. Então, ele tá ligado no homem, por exemplo, ele tem a ver com a qualidade de ereção, com a pulsão da ejaculação. Então, o homem, quando ele é jovem e saudável, ele ejacula longe. E parece que é muito. Conforme ele vai envelhecendo, e principalmente se ele é sedentário, obeso, e tem alguma patologia como diabetes, enfim, a tendência é a ejaculação ficar sem impulsão, sem força e reduzir a quantidade, pelo próprio envelhecimento. Não como uma pessoa que se alimenta bem, que tem uma atividade física em dia. A mulher também, ela a tendência é ficar frouxa, com uma pepeca que faz pum, soltar, com uma pepeca que não lubrifica bem, ou às vezes até lubrifica, mas tá bem solto. Eu imaginando o povo vindo lá fora, dando risada. Dando risada. Mas você acha que não e a gente leva pra religiosidade, tipo, nossa, falando disso em um lugar de... Eu acho que a gente tem que falar bem sério aqui. Você já viu coisa pior no seu telefone? Aqui é um ambiente de cura e libertação, tá? Não tem como você dissociar o órgão genital e deixar em casa pra ir pra igreja. Você não é anjo. Biblicamente, Deus te criou o corpo. Dissociar o órgão genital e ir pra igreja. Tira, é de rosca, tira que eu sou anjo, eu não. Do Cláudio Duarte falando, né? O diabo, Deus fez assim, o diabo vem aqui, mexe no órgão genital. Tá bom, agora vai embora. Agora pode ir. Foi Deus que fez tudo. E é uma religiosidade, se a gente lê Bíblia, nós somos corpo, alma e espírito. Não tem como falar assim, olha, não, você tem um aparelho digestivo, um aparelho intestinal, um aparelho cardíaco, você sente fome, sede, desejo sexual, a ausência dele, né? Então, assim, a mulher que ela vai ficando frouxa, ela precisa de, ficando ou não, envelhecendo, teve filhos, tem que fazer exercício íntimo, tem que fazer fisioterapia pélvica, tem exercícios que auxiliam muito a mulher a não ter incontinência urinária, tem mulher que espirra, sai xixi, depois da gravidez. Falo isso como sexóloga e cesárea também, por conta do peso que coloca sobre o assoalho, ele vai perdendo tônus. Como o músculo do tchauzinho não vai envelhecendo, não vai ficando molinho, lá embaixo também. E não é de forma externa só, é de forma interna. Então, às vezes, a mulher não tem muita sensibilidade na penetração. Às vezes, ela sente dor porque ela tem uma situação de atrofia. É por isso que as pessoas acabam não querendo ter relação com o tempo. É por causa disso. Ou, às vezes, o casamento acaba, o marido trai, tudo destrói, a culpa é do diabo. Eu quero dizer, assim, com muito carinho, que cada caso é um caso. Eu costumo dizer uma coisa, muito subjetivo, né? Exato. Eu costumo dizer uma coisa que é um pensamento meu. Pode ser que eu esteja errada. Mas, literalmente, sexo ele não é tudo no casamento, mas sem o sexo, dificilmente um casamento ele permanece. Ele pode se manter por um tempo numa situação de patologia, de uma pessoa na UTI, mas se ambos estão saudáveis e um não quer e o outro, eu vou dizer, normalmente tem atrito. E só uma coisa que eu vou dizer aqui, segundo estudos, tá? Isso é sério. Atenção para o que eu vou falar. Inclusive, se você tá aqui, mais uma vez eu quero pedir, se você ainda não deixou seu joinha, deixa seu joinha, comenta aqui embaixo, manda para outras pessoas. Ela é boa. Eu valorizo. Preciso voltar mais vezes aqui. Amém. Mas só esse detalhe importante. Verdade. Segundo estudos, se o sexo tá bom no casamento, se tá acontecendo, se tá mais ou menos, se tá bom, ele tem uma relevância de 100% no relacionamento, ele tem uma relevância de 42% a 48%. Nossa, tudo isso? Tudo isso se tá bom. Se tá bom. Pode estar melhor. Agora, se o sexo tá ruim e não tá acontecendo, estudos vão dizer que chega a 96% a relevância, ou seja, casamentos acabam pela falta de sexo. Entendi. E daí, o que esse estudo vai trazer? É um estudo americano, inclusive, que a gente traduziu. Ele vai trazer que o sexo, a prática do sexo, é a única prática, e não é um estudo cristão, tá bom? É a única prática dentro de um relacionamento que você não faz com ninguém, com o sogro, com o sobrinho, com o filho, é só com o cônjuge. E essa prática, ela é considerada emocionalmente e fisicamente o selo do relacionamento. Aí vem o pastor José Gonçalves, meu pastor Cláudio, meu amigo, pastor Maquianos e vários outros que vieram, né, falar de sexualidade, seu Marco Coelho, o Silas Malafaia, dizer o quê? Que sexo é a celebração do casamento. Que sexo une corpo, alma e espírito, sexo é troca de pedaços. E vários teólogos que a gente conhece trazer a explicação do sexo, ou seja, casais casados precisam fazer sexo, mas não só por obrigação, mas também por desfrute. Tem um livro muito bom que chama Agora Ele Mudou.
ele tá com um novo título, é Até Quando Esperar. E tem uma versão antiga dele que é O Porquê do Ímen. Foi onde eu entendi essa questão do selo, até por conta da virgindade, o porquê que acontece, porquê que a mulher passa por... E o homem, né, aquele momento onde a mulher, ela sangra, e aquilo ali é uma referência aos sacrifícios que eram feitos, ou seja, por isso que se guarda, né, para que aquele momento seja um momento íntimo, mas como uma oferta a Deus. Exato. Um sacrifício a Deus. Uau! Olha aí, isso. Tá vendo? Meus amigos. Agora é o seguinte, não vamos falar só das mulheres, não. A gente teria muita coisa para falar aqui sobre as mulheres, tem muita coisa boa para vocês aprenderem, mas óbvio que o nosso tempo é curto aqui, você vai ter que seguir aí a Ari lá nas redes sociais dela, procurar ela para se aprofundar, e ela tem muito conteúdo lá. Mas a gente vai falar um pouquinho também aqui sobre a macharada, né? Porque os homens também fazem isso, só que... Os homens, eles têm ali algumas motivações diferentes das mulheres, né? Muitas vezes, e isso até mesmo por um machismo do passado, né? Meu filho tem que ser homem, toma aqui uma Playboy, né? Vai assistir pornografia, essas coisas. E, infelizmente, isso tem acontecido também com as mulheres hoje, né? Tem se levantado uma pesquisa aí que tem mostrado que mulheres estão consumindo mais pornografia que os homens. Então, a gente tá vendo que isso tem muito a ver com essa questão do feminismo, né? A mulher vai ficando independente, autossuficiente, buscando prazer por si mesma. Mas, enfim. E aí a gente vem pros homens. E aí, dentro do seu material, tem algo que diz assim: como é grandioso o papel de sacerdote. Devemos sempre lembrar que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, e por isso é importante assumir uma postura responsável diante dele. O que seria um homem assumir diante de Deus uma atitude responsável? E como que ele se posiciona como sacerdote do lar nessa questão íntima de sexualidade? Eu acho que precisamos entender que o homem hoje ele é bombardeado e estimulado de formas muito intensas sexualmente. O homem, ele sai na rua, ele não tem como escolher o que vem, mas ele pode escolher o que fica. Basicamente, né, como dizem um livro por aí, como eu já ouvi o pastor falar algumas vezes, o meu pastor, você não tem como impedir que um passarinho voe sobre a sua cabeça, mas você tem como impedir que ele pouse, que ele faça ninho, que ele procrie e que ali ele faça família, né? É exatamente isso. O homem hoje, ele não tem como sair na rua e falar para uma mulher que tá seminua e que é gostosa, porque ele pode ser crente, mas se ele não tem uma deficiência visual, ele viu se ele é a homem, mulher seminua. Ele viu, né? Corre testosterona, ele vai olhar e vai desejar. A gente não tem como colocar tudo espiritual, não, tu é carne. A gente domina a carne, mas existe uma carne aí. Sim. Então, ele não tem como mandar a mulher vestir roupa, mas ele tem como não olhar de novo, não alimentar aquele desejo, não ter uma conversa com aquela mulher e não trocar telefone com ela. Perfeito. O homem, ele não tem como escolher o que vai aparecer no feed do Instagram, mas ele tem como rolar a tela, ele tem como virar a página do livro. E daí, o que eu trago com muito carinho para os homens, em cada curso e palestra que eu ministro para homens? Ferramentas e estratégias para ele se proteger, para ele se livrar da pornografia e de comportamentos pornográficos, mas para ele desenvolver e alimentar o desejo sexual pela mulher dele, pela mulher da mocidade, para ele olhar para aquela mulher e construir pensamentos eróticos, e aí a gente separa o erótico do promíscuo. O que é o promíscuo? É tudo aquilo que quebra leis espirituais, que quebram leis bíblicas, que quebra princípios. Agora, o erótico é o desejo de um homem para uma mulher. Né? É o desejo que, biblicamente, a gente vê ali em Cantares, aquela mulher chamando ele, né, pra ir pras vinhas. Senão tem que arrancar todas as páginas de Cantares e assim, não, isso aqui não é de Deus, não. Vão rasgar. Mas a Bíblia é completa, né? Tem todos os assuntos ali. Então, o que a gente tenta ensinar pros homens? Vai vir o desejo? Vai. Ninguém é anjo. Não alimente o desejo. Perfeito. Mas alimente o desejo para aquela mulher que esteve com você quando você não tinha nada, que construiu com você, que esteve do seu lado às vezes quando você nem merecia. Aquela mulher que te valorizou, que te guardou, que te protegeu. E aquela mulher que falhou como o outro falhou, sabe? A gente constrói ali algumas barreiras de proteção, mas também alguns estímulos necessários para que aquele homem erótico, eu brinco, né? Eu falo que nenhum homem é tão santo, aleluia, que ele pensa, que ele tem uma ereção pensando em Salmos 91. Não que tem. Pezinho de couve gostoso. Não tem como. Ele pensa em bunda, em seio. É instintivo. Mas quando ele entende o poder e a graça dele viver isso com excelência, sem culpa, sem sujeira com a mulher, a gente entrega muitas ferramentas sobre isso para os homens. Eu vejo que é uma luta interna dentro do homem, principalmente alguns homens. Agora falando de espiritualidade, dessa masculinidade que vem da promiscuidade
promiscuidade, do mundo lá de fora, que viveu aquela realidade do ser homem, né? De pegar várias mulheres, de ter relação com várias mulheres. Aí ele sai de lá e vem pra dentro da igreja. E aí é aquela radicalidade, né? No sentido de não pode isso, não pode aquilo. Só que ali dentro da pessoa, muitas vezes, dentro do homem principalmente, o que ele tá fazendo? Ele tá reprimindo aquilo. E aí, se ele não tratar isso, ele vai acabar, de alguma maneira, ou buscando isso na própria esposa, pedindo para que ela faça aquilo que vem das memórias de lá de trás, ou então ele acaba indo para pornografia. Exatamente. E aí, muitos homens que são cristãos, homens e mulheres também, eu tenho que dizer que, infelizmente, isso é uma realidade, o que você disse. Muitas mulheres viciadas em pornografia. Aí, muitos homens e mulheres que tiveram esse contato e se convertem, e de repente estão em Jesus e estão no processo. E nesse processo de não pode, às vezes vai perdendo o interesse, o desejo pelo cônjuge, e vai pro banheiro ver um videozinho, se masturbar, pensando, eu não tô traindo, porque é só um videozinho. O pior de tudo é que você não tá só traindo o cônjuge, você tá traindo a Jesus. Porque se tem algo que destrói qualquer ser humano é o consumo em pornografia. Isso é baseado em estudos científicos, isso é bíblico. A pornografia, ela diminui a grande quantidade de massa cinzenta do lado esquerdo do cérebro. Isso é provado. Ela gera ansiedade social, ela gera disfunções sexuais. Um dos maiores disciplinadores, ensinadores da ejaculação precoce é a masturbação e a pornografia. Isso também é dado de pesquisas, né? E a pornografia, ela vai gerar uma série de destituição da graça, né? O nome é feio, mas é desgraça. Ela vai tirando a graça de Deus, a graça do relacionamento, a graça da vida. Às vezes o cara não tem paciência para conversar com o filho. Ari, isso tem a ver... O que a masturbação tem a ver com isso? Tudo. Porque você vai... é tão sério, alguns estudos vão dizer que você vai objetificando as pessoas, né? Então, assim, inclusive eu acho que depois a gente tem que ter um podcast aqui só para falar sobre como se livrar da pornografia e como educar sexualmente filhos, viu? Tá Fica pra próxima. Já mas tem que escrever aqui, eu quero. Tá vendo, né? Todo mundo tá vendo. Vocês querem? Aqui, educação sexual para filhos. Como falar de sexo com filhos? Que idade? Isso é legal, de repente, para o próximo. Hoje não dá tempo, mas eu prometo que a gente vê isso aí. Tá firmado o compromisso. São testemunhas, hein? Quando eu mandar mensagem para ela vai ter que vir. Eu vou pegar o trecho do podcast. Eu falo. Vou mandar para ela. Eu falo assim, não desiste de mim, gente. Eu tento sempre servir. Era para ter vindo antes, peço até desculpa. Mas conte comigo, eu amo servir. Às vezes não consigo, né, claro, sempre. Mas eu quero voltar, vamos ter um segundo com certeza. E vai ser na próxima temporada, em breve. Bom, então o que a gente tem, né? A gente tem todas essas questões, principalmente na vida do homem, e ele tem que lidar, né? Principalmente essas pessoas, esses homens que vêm lá de fora e traz isso para a relação. E aí entra a questão, vamos já entrar na parte de casais, né? Porque daí já vai juntar essas duas coisas que a gente precisa falar. Tem um texto aqui que diz assim: o dia a dia do casamento está sempre cheio de obrigações e isso de forma silenciosa leva a maioria dos casais a uma rotina e nem sempre essa rotina é saudável para o relacionamento. Então é aquele relacionamento que muitas vezes cai na rotina. E relacionamento cai na rotina, se a pessoa ela tá tendo ali um contato com a pornografia, ou se ela teve uma vida lá fora, e agora ela tá ali com aquela realidade cristã, a gente vê, por exemplo, eu já vi nas suas coisas, você recebendo mensagem, meu marido quer ter relação com sexo anal comigo, meu esposo quer ter relação com sexo oral comigo, e aí vem todas essas questões, né, o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado. Então, assim, cientificamente a gente sabe, né, que existem certos orifícios do corpo humano que não foram feitos para ser utilizados da forma como as pessoas querem utilizar na busca pelo prazer, né? E existem aí filósofos como, por exemplo, a gente vê o psicanalista Freud falando acerca dessa questão, né, da libido, do impulso, do sexo, como se ele fosse algo que, você pode usar o seu corpo, o corpo é meu corpo, minhas regras, como a gente vê as pessoas falando aí. Até que ponto isso é verdade? Como que você enxerga isso? O que você orienta os casais nesse ponto? Tá, a primeira coisa é o casal entender que o sexo, ele é uma responsabilidade que precisa ser assumida por ambos. Perfeito. Então não é tipo, não tô afim, eu não vou fazer, ele entende, ela entende, não. Quando a gente casa, a gente tem uma responsabilidade financeira para cumprir. Então você tem que pagar a conta de energia, isso não vai cortar. Quando você casa, você tem uma responsabilidade sexual. Não tô com vontade, não quero, procura um médico, procura ajuda.
Porque o outro que está passando fome, você está sendo negligente, seja homem ou mulher, com a Bíblia. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, do 3 em diante, vai dizer que seu corpo é dele, o dele é seu, e que vocês não podem se abster sexualmente um do outro, a não ser por pouco tempo e por comum acordo. Tem duas condições ali muito claras. Então é uma coisa séria. Tira da gaveta ali e leva esse assunto, pega esse prato e põe esse prato mais pra cima. Segunda coisa, tem que ter regra. Tanto porque a mesma rotina que organiza é a rotina que bagunça. Regras básicas, tem que ter limites claros, mas tem que ter incentivos claros, né? O casal, ele tem que ter meios de motivar sexualmente um ao outro, meios de seduzir, de envolver, meios de trazer aquele homem e mulher, não só o pai e a mãe, não só os responsáveis por ser provedores, mas trazer aquele olhar de homem para mulher, de mulher para homem, porque se isso se esfria, a tendência é ter muitos atritos e principalmente muitas brechas para que o outro ou a outra seja seduzido lá fora por alguém. O mundo jaz o maligno, né? E tudo que o diabo quer é que as pessoas caiam, e principalmente o cristão. É o que ele mais quer, que o cristão envergonhe o nome de Jesus. Como eu disse, sexo não é tudo no casamento, mas é parte muito importante. Mas também tem aquela rotina que fica maçante, né? E que fica, né? O que fazer? Crie regras do tipo, olha, nós vamos fazer no mínimo 3 vezes por semana. 3 vezes por semana? Meu Deus, lá em casa a gente faz de 15 em 15 dias. Ó, eu vou já dizer. Segundo também estudos, um casal saudável, que não tem uma patologia, uma doença em um dos casais, tipo diabetes, pressão alta, e que tem menos de 60 anos, é sugerido, indicado que seja no mínimo 3 relações entre 7 dias. Né? Em 7 dias, em uma semana, no mínimo 3. A gente faz 2, ok, mas ambos têm que estar satisfeitos. Sempre vai ter um que vai estar mais satisfeito, outro menos, o equilíbrio. Não, essa semana eu me esforcei um pouco mais, mas foi bom, não, entende? E vai se ajustando. Agora, assim, fazer quando quer, isso é um erro. E não deixar claro uma frequência mínima ali entre o casal também é um grande erro. Mas no automático, tipo, eu vou marcar pra fazer sexo, será que rola? Quero ver se 2 corpos nus, uma musiquinha, beijo aqui, beijo ali, se não rola. Só se tiver algum problema, um problema hormonal, talvez. Mas vou marcar. Olha, a gente marca pra fazer unha, marca pra arrumar cabelo, marca dentista, não vai marcar pra fazer sexo? Não concordo, tenta. Mas tem que ter uma frequência sexual. Porque quanto mais distante fica, mais esfria, mais fica cansativo, mais fica, sabe? A tendência é nós estarmos sempre muito ocupados com tudo. Criação de filhos, tudo, meta, trabalho, projetos, e o sexo sempre ficando para depois. E é exatamente aí que o diabo entra. Os desejos da carne é o que mais leva uma pessoa a pecar e é o que mais afasta a pessoa da pessoa do Espírito Santo. Se a gente for olhar os sacrifícios de jejum, de tempo de oração, é o que mais nos aproxima do Espírito Santo. Então, é algo muito sério o sexo. Outra coisa para casais, para a gente, né, concluir. Busquem por conhecimento. Porque aquela coisa de ter aquela rotina do sexo no mesmo lugar, no mesmo horário, na mesma posição, do mesmo jeito, você pode amar pudim. Mas se você comer pudim de manhã, de tarde, de noite, uma semana, um mês, 10 anos, 15 anos... Infelizmente, isso é um grande erro, sabe? Se fazer só à noite, muda o horário. Se fazer só numa posição, muda a posição. Pelo menos uma vez por mês, eu ensino muito isso lá no meu Instagram. Segue lá, meu povo, segue lá. Eu ensino muito para fazer o boleto do sexo. Olha. O que é o boleto do sexo? Essa dica é legal. O casal, em comunhão, em comum acordo, estipular um valor e um tempo, uma data. Dinheiro e tempo é coisa espiritual, para começar. Então, esse casal vai estipular, tipo, casou dia 15. Então, todo dia 15 do mês é o dia do sexo. Pode ter feito sexo o mês inteiro, mas dia 15, ambos sabem que aquele valor, R$500, R$1.000, R$300, vai ser para uma noite de sexo especial. E daí, o primeiro mês, o marido cuida de tudo. A mulher é só convidada. O marido cuida quem vai ficar com as crianças. Se aquele dinheiro ele vai pedir uma pizza e pôr o colchão na sala. Se aquele dinheiro ele vai pôr um pouco mais de dinheiro e levar para uma viagem. Mas dia 15 é o dia do boleto do sexo. Tem que pagar o boleto, senão tem juros. Olha, que bacana. E não pode ser no mesmo lugar, na cama, não. Tem que ser algo diferente. E a mulher é só convidada para ela falar, uau, você fez tudo isso? E mês seguinte, a mulher cuida de tudo e o marido é só o convidado. Ambos sabem que é a noite do sexo, ambos sabem que é a noite do casal, ambos sabem que é uma noite marcada para ter e oferecer prazer, mas em um ambiente diferente, de uma forma diferente. Eu falo que é um antídoto contra adultério, porque não é que o desejo não vai vir.
Não é que a tentação não vai vir. Às vezes o cara ama a mulher, mas ele entra dentro do elevador, tem uma mulher bonita, cheirosa e simpática que fala, oi, tudo bem? Bom dia, tem um dia maravilhoso. Só que ali, aquele cara às vezes tá 20 dias sem sexo, a mulher, e ele tá brigado, e o diabo vai entrando nessas brechas. Uma vez por mês, boleto do sexo, fica a dica. Por favor, gerem esse boleto na relação de vocês. Boleto do sexo está aqui determinado. Todo mundo do Espiritualmente Podcast vai ter que pagar esse boleto de 15 em 15 dias, hein? Vamos lá. E eu já começo a imprimir o meu aí, Juliane. Imprime o nosso boleto aí que se lascou você Juju, e eu trouxe presente, esqueci de descer do carro. Mas vou dar um jeito. Nem que eu mando pelo correio, Ju, mas você vai receber uns produtos que vai pôr fogo no parquinho. Olha aí, tá vendo só, Juju? Então vamos lá. Vamos falar sobre isso, aproveitando desses baguleco aí de botar fogo no parquinho? Existem muitos questionamentos acerca do que pode, não pode ser usado na relação. Já que a gente entrou nesse assunto, a gente vê gente realmente inventando moda, né? Tem gente inventando coisa. Agora, o que você indica para as pessoas que tá dentro dos princípios cristãos e que as pessoas podem utilizar e que isso pode ser um recurso? Claro, o melhor dos mundos é não precisar de nada. Mas... é impossível. Como que faz isso pra quem talvez quer utilizar, pensa, meu Deus, vou entrar num sex shop. Não pede na loja da área. Pede na loja online. Mas assim, como que as pessoas elas podem ter uma consciência tranquila de que não estão ferindo princípios e que estão fazendo a coisa certa? Eu falo que todo desejo sexual, fantasia ou vontade que um casal tiver tem que passar por 3 peneiras. Como se fosse coar um suco, 3 filtros. A primeira peneira é o comum acordo. A Bíblia vai dizer como podem andar 2 juntos sem estarem em comum acordo. Então, senta e fala, descobri isso, tô com vontade disso, o que você acha? Ambos toparam? Yes, vamos para a segunda peneira. O segundo filtro é prazer para os dois. Os dois vão ter prazer, ou um vai ter dor, vai sangrar, vai ter vergonha, remorso. Se um tem dor física ou dor emocional, Deus não tá nisso. Nitidamente porque a gente tem um Deus justo. Perfeito. Deus não criou a mulher para sentir dor e sangrar, para o homem ter prazer. A gente que é pai, se tem 2 filhos, você não dá comida para um e deixa outro morrer de fome? Se é justo com os 2 filhos, Deus também é justo. Fez homem e mulher para ter prazer. Então, ambos vão ter prazer, ou um vai sofrer para o outro ser feliz. Não há injustiça no reino dos céus. Terceiro é paz, porque paz é a resposta de Deus. Eu sinto paz. Por que eu digo que é impossível um casal não precisar de alguma coisa? Porque a mulher no pós-parto, menopausa e várias outras fases da vida, ela fica ressecada. E cuspe, gente. Não é lubrificante. Fica a dica. Deixa de ser nojento. Deixa de ser nojento. Você não usa cuspe pra escovar o dente, pra passar nas axilas como desodorante. Não usa cuspe pra hidratar a perna. Usa um creme, né? Então, assim, eu tenho uma linha hoje de produtos. Apesar das mães antigamente... Eu fazia isso. Eu fazia. O dedo e passava. Eu fazia. Minha mãe era campeã de fazer isso. Sentia uma raiva. Eu fazia isso também. Meus germes, né? E pra tirar a remela? Não é possível. Parem com isso. Olha aí, a dica Ai, Deus do céu. Eu acho que de vez em quando eu faço isso, porque eu fico com raiva. Bom, o que acontece? A mulher ela vai precisar de lubrificante em alguma fase da vida. E até saudável. Porque se a mulher tá muito ressecada e tenta uma penetração... machuca. Machuca e pode ter até no pênis um tipo de... A gente chama... Fratura é um nome pesado, né? Como assim o pênis quebra, gente? Não tem osso, mas quebra. Mas pode ter algumas... a gente chama de... aderências de cicatrização, e às vezes o homem vai ficando com o pênis, já é torto às vezes, mas vai ficando muito mais torto, porque de tanto tentar ali uma penetração sem lubrificação, vai gerando várias pequenas fraturinhas, aonde tipo, não é uma quebra, o cara sentiu um incômodo, o marido sentiu um incômodo ali, mas a tendência é criar uma fibrose, um tecido fibroso, onde teve aquela agressão, aquela lesão, e ali vai ficando torto, falta de lubrificante. Esse é só um dos casos, e tem muitas tragédias que acontecem pelo uso do cuspe ou pela ausência da lubrificação. Hoje nós temos uma linha de produtos, são produtos veganos, não contém açúcar, glúten, parabeno, é uma linha exclusiva, não tem sex shop, não sou religiosa, mas eu não sinto paz. A maioria dessas lojas, não todas, você chega lá, tem uma parede de piroca, eu como cristã, eu tenho alguns princípios que para mim são inegociáveis. Eu acho que os produtos, eles têm que ser para... falo ajuntar, unir, para auxiliar. Então, tudo aquilo que, por exemplo, um vibrador, pode usar um vibrador? Gente, lembra uma terceira pessoa? Eu não sinto paz. Tá competindo com o tamanho do pênis? Não sinto paz. O casal depende daquele brinquedo para ter prazer? Eu não sinto paz. Cada um com a sua vida, mas esse é um princípio meu. Eu penso que Deus criou o homem para mulher, a mulher para o homem. Ele pode usar um bullets, um massageadorzinho para a mulher massagear o tudão do marido, o marido massagear a esposa? Deve. Uma mulher com vaginismo, vulvodínia, vestibular,
reludinha, são situações específicas, disfunções. O marido vai precisar encher, vasodilatar aquela mulher, encher ali de estímulo, para depois tentar uma penetração. Sim, mas ela não pode depender daquilo para ter prazer, e aquilo não pode competir com o órgão genital do marido, não precisa ter formato de... Então, assim, eu tenho alguns pensamentos, um deles é esse. Perfeito. Eu penso que todo casal deve ter um gel excitante, para o marido passar ali no clitóris. A gente tem um gelzinho famoso, que é o gel... vai lá na nossa loja online, lá no Instagram. Tem o gel, nós desenvolvemos ele para ativação de libido. Quando o marido passa meia gotinha lá no clitóris da mulher, a mulher sente, a maioria das mulheres, e saudáveis, bico do seio endurecer, ela sente canal vaginal pulsar, ela sente muita vontade de ser penetrada. E é um gel que ele tem folhas. Ele é um gel que a gente estudou em laboratório para ativar o desejo da mulher. Então ela passa um pouquinho ali, o marido passa no clitóris e ela tem desejo, ela fica com muita vontade de ser penetrada. Ele chama gel vibrador. Ari, como assim? É porque ele dá uma sensação de como se fosse uma vibração no clitóris. E esse gel tem sido um canal de bênção para mulheres que estavam sem libido, sem ânimo. E lá tem até gel para retardar a ejaculação do homem. É uma linha realmente diferente de tudo que tem no mercado. Nós contratamos médicos e profissionais para montar as formulações. Foram anos até dar tudo certo, registro na Anvisa. Então, assim, eu sou super a favor do casal ter... A gente brinca, né? Fala, é o kit delícias da intimidade. Eu sou super a favor do casal ter o kit delícias da intimidade. Como o cara tem um kit de ferramentas, a mulher tem um kit de maquiagem, são produtos que auxiliam. E não é para prazer individual, é para o casal, super indico. Agora tem que ter limite. Ari, posso fazer sexo oral? Posso fazer sexo anal? Qual que é o limite? Eu já falei das 3 peneiras. O oral, a minha opinião isso é uma questão do casal. Se a gente for para a raiz teológica, e daí eu vou dar a minha humilde opinião, primeiro que em Cânticos 1:2, né, diz claramente, beija-me com os beijos da tua boca, porque me cobre, né, com os teus beijos, pois melhores teus beijos que o vinho. Cobrir lembra cobertor. Sim. Ainda em Cânticos diz que ele bebia no umbigo dela, e que o umbigo dela era uma taça redonda. Então, claramente, dá-se a entender que quando a gente estuda teologia, você sabe que o umbigo não é umbigo. O umbigo é a preciosa dela. Então, dá-se a entender que ele colocava a boca ali. Até em Provérbios vai dizer para ele sugar os seios dela, beijar os seios dela. É sobre carícia. Carícias. E não é sexo, porque não copula. Mas a boca era usada nos seios ou em outras partes do corpo. Biblicamente, pode buscar a raiz teológica. Era sem intenção de aleitamento, com intenção de prazer. Também diz em Cânticos que ela sentava à sombra da palmeira dele. Então, se a gente for para uma raiz teológica, dar-se a entender que as carícias orais aconteciam. Eu não considero sexo por não copular e não gerar vida. São carícias. A área acho que é errado, não faz. Agora, e o anal? Eu não sou religiosa, mas eu sou contra sexo anal. Eu não julgo quem faz sexo anal, mas eu sou contra. Diz Cláudio Duarte, né? Tem um parquinho, quer brincar na fossa? Pra quê, menino? É exatamente isso. E se a gente for para uma questão bíblica, para mim, ficou muito claro. Para mim, diz claramente que Deus abomina a sodomia. Né? E quando a gente coloca no Google que é sodomia coitonal entre indivíduos, não tem erro. E fora que tem toda uma questão anatômica, né? O reto, o ânus não é reto, o reto não tem lubrificação natural, tem resíduos fecais. O reto, a mucosa, a parede do reto é fininha, então quando tenta penetrar vai abrir fissuras. Abriu fissuras, a tendência é que a bactéria daquela região vá para a corrente sanguínea. Eu fiz duchinha, não adianta, é uma região que tem coliformes fecais. A tendência é ter lesão, a mulher sangrar no outro dia para evacuar. Hoje tem várias mulheres fazendo tratamento porque tem lesão de esfíncter. Não consegue segurar fezes moles. E assim, fato não é saudável, é um risco. Então, eu não julgo quem faz, mas eu explico no meu canal no YouTube, no Instagram, vários riscos que tem. E então, eu não indico, eu não sinto paz. Existem várias formas de um casal ter prazer e muito prazer sem... E existe uma questão muito importante aqui, gente, que precisa ser levada em consideração, que tudo aquilo que não é feito com consentimento é estupro. E as pessoas precisam tomar cuidado, porque às vezes fica aquela coisa forçada, além de machucar e tudo aquilo que a Ari já falou, isso pode gerar uma questão até mais profunda ainda, porque você está obrigando a pessoa a fazer algo que ela não está consentindo, e isso não está nem gerando prazer para ela, e isso não faz bem para a relação. Porque são coisas que nós que atuamos na área das relações, dos relacionamentos, a gente recebe essas perguntas, esses questionamentos, essas dúvidas, principalmente no âmbito cristão. Muitas vezes as pessoas perguntam e ficam na dúvida. Então tá aí, muitas coisas boas. Agora vamos para um jogo de perguntas rápidas aí, com respostas rápidas pra gente ir se aprofundando mais. A área, ela tem um seminário que fala sobre as preciosas. Então, são módulos estruturados aí através de aplicações, ferramentas, tarefas, que ela fala sobre alguns temas. Agora,
uma das coisas que a gente fala muito e a gente ouve muito dentro e fora da igreja é essa questão do empoderamento feminino. Como que você se posiciona acerca disso? Acerca da educação com relação à sexualidade à mulher? Eu acho que o maior erro é a mulher entender que empoderamento feminino é ela ser mais forte que o homem. Uma mulher empoderada, ela sabe o lugar dela e o papel dela. E ela não negocia com isso. Mesmo que você, mulher, tenha entendido que você precisou ser forte para chegar até onde você tá, talvez você teve que lutar e tudo. Entenda, a Bíblia não mudou. A Bíblia diz que o homem é o cabeça da sua casa como Cristo é o cabeça da igreja. Ser uma mulher empoderada é estar no lugar certo, obedecendo a Deus, a palavra dele, e sendo uma mulher que está na mesma missão que o marido. A gente entende que submissão é estar debaixo, né? Não, a gente tem que entender que é estar ao lado e se permitir ser direcionada, porque Deus sabia o que estava fazendo. Para mim, eu respeito muito essa fala de empoderamento, né? Mas para mim, uma mulher empoderada, ela é empoderada por Deus a obedecer a palavra. E uma das coisas hoje que tem acabado com os relacionamentos e com a sexualidade é a mulher macho. É a mulher que grita, a mulher que manda, a mulher que faz, a mulher que conduz tudo, porque ela é mais esperta, porque ela ganha mais, porque ela tem mais diploma, porque a família dela é melhor. E ela vai ferindo a masculinidade do homem. Muitos homens desenvolvem disfunções sexuais por conta disso. Assim, é muito grande o nível de... castrar o homem, né? Exatamente. É muito grande o nível de homens que, infelizmente, caíram em tentação, se perderam, porque a mulher desenvolveu uma masculinidade muito alta. Muito bom. Qual a importância da inteligência emocional na sexualidade? Primeiro porque você tem que entender claramente que você não é vítima das suas dores, das suas decepções e principalmente que você pode construir tudo novo daqui pra frente. Ari, já tava bom, pode ficar melhor. Ari, pode ficar melhor. Para mim, inteligência emocional é busca constante por equilíbrio à luz da Bíblia. Então, assim, eu não abro mão de psicoterapia, eu sou da área da amo a psicologia, amo o coach, já fiz algumas formações, amo a psicanálise, amo psiquiatria, né? Eu falo que eu não abro mão do meu psiquiatra. Ah, você tem psiquiatra? Claro! Se eu sou corpo, alma e espírito, eu cuido dos três. Eu tenho um médico que cuida do corpo, eu tenho pastor e a pastora que cuida do meu espírito, que me orienta, mas eu tenho a minha psicóloga e meu psiquiatra, doutor Ismael Maravilhoso, um homem de Deus. Não abro mão. Eu entendo que eu tenho que cuidar dos três. Para mim, inteligência emocional é isso. Tá vendo? Vocês que estavam aí na dúvida sobre terapia, procurei o Douglas, pronto, tá aí. Isso é inegociável. Uma vez por semana, uma hora do seu tempo tem que ser para terapia. Acerca dessa questão da conquista, qual a importância da conquista tanto para o homem quanto para a mulher? Conquista no casamento? Ambos têm que assumir a responsabilidade, não esperar do outro. Principalmente alimentar a admiração, tá? O uau, aquilo que surpreende, que é inesperado. A tendência é o casamento se esfriar, o desejo se esfriar a partir da distância física e distância emocional. E quando a gente surpreende, encanta, conquista, faz algo diferente, a tendência é ajustar, alinhar e aproximar aquele desejo, a vontade de estar perto, de beijar, enfim. Muito bom, maravilhoso. Agora... existe uma diferença... Como que a gente define sexualidade feminina e sexualidade masculina? Como a gente define isso acerca da educação sexual? O sexo ele é um presente de Deus para o casal. Só que a maioria das vezes a mulher foi criada sendo... Fecha a perna, não fala disso. Isso é coisa de mulher safada, reprimida. O homem já foi criado, a maioria, né, se expondo. O pai, às vezes, levou no prostíbulo para ter a primeira relação, deu a pornografia, como você disse. Então, o que eu acho que a gente tem que construir? Aquela mulher que casa e pensa, ele vai tirar o meu sutiã delicadamente, nós vamos fazer amor, e o cara pensa, vou arrebentar com ela, né? A gente tem que alinhar, tirar a mulher um pouco da Disney, desse cavalo branco, levar ela mais pro erotismo, e tirar esse homem do erotismo e trazer ele mais pro romantismo. Quando a gente traz esse alinhamento, a gente envolve o desejo, o sexo e o prazer, sem promiscuidade, e fica tudo muito legal. Maravilhoso! Essa foi a Ariane Marques. Vou voltar, Tem muita coisa que a gente falaria, a gente traria mais aqui, mas eu vou deixar vocês no desejo. Falando aí de sexualidade, vou deixar vocês no desejo, na vontade, para o próximo episódio com a Ari. Tem novidades aí que a gente quer ir para a segunda temporada. Quem sabe a gente possa ter você aqui mais e mais e muito mais vezes aqui com a gente, falando desse assunto que é tão importante. Mas a gente está chegando na reta final desse podcast e eu quero que você aproveite tudo que você aprendeu aqui e coloque em prática. Antes da gente finalizar, a gente tem sempre uma pergunta que a gente faz aqui para todos os nossos convidados. E o diretor tem uma pergunta para fazer. Atiçou o menino lá, ele é solteiro, ele tá procurando uma esposa, uma varoa. Então o negócio ficou quente aqui para ele, agora vai surgir uma pergunta. Fala aí, diretor.
teológica. Não é teológica, não. É mais social. Como que você orientaria uma mulher que não tem tanto recurso financeiro, que está numa situação meio difícil, que não tem condições, por exemplo, de comprar tantas ferramentas quanto você indica? Como que você orientaria essas mulheres? Eu tenho muito material gratuito no YouTube, muito. Acho que a gente tem mais de 100 vídeos, né? Aulas sobre orgasmo, lubrificação, exercício íntimo. Nós temos também muitas aulas para homens. Basicamente, se ela maratonar o Instagram e o YouTube, ela já vai ter muito conteúdo. Mas nós também temos lá no Instagram, a gente acolhe muitas pessoas. Então, basta nos procurar no direct, que a gente tem... hoje eu não atendo, mas eu sempre indico profissionais. A gente sempre está acolhendo casais em crise ali. Hoje nós temos 5 pessoas trabalhando de segunda a sexta, das 8 às 6 da tarde, sem parar lá no nosso ministério, no nosso escritório. Então a gente tem muita responsabilidade com isso. Vem. Então pronto, aí, ó, já ficou o jabá. Bacana. Obrigado aí pelo jabá. Boa. Deu certo aí, você que tá precisando, não tem recurso, não tem desculpa, na verdade, tem desculpa, né? E de verdade mesmo, hoje, não só você, mas tem muito conteúdo na internet. Quem quer dar um jeito, né, Ari? Quem quer dar um jeito de resolver. Então, assim, não se conformar e não se acomodar. Muito bem. Tem uma pergunta que a gente faz aqui no final do nosso podcast para todos os nossos convidados. E a pergunta é, olhando lá para aquela câmera, Ari, qual é a mensagem que você gostaria de deixar para homens, mulheres e para todas as pessoas nesse mundo? Qual é a mensagem que você gostaria de deixar para eles? Primeira mensagem para os casados. Se nós acrescentamos alguma coisa na sua vida, compartilhe e coloque em prática. Compartilhe com no mínimo 5 pessoas, abençoe 5 casais. Tem com certeza algum casal nesse momento passando por crises sexuais. E Deus te chamou não só para aprender, para ser curado e liberto, mas para ser um multiplicador de bênçãos. Assista 1, 2, 3 vezes, comente aqui embaixo, compartilhe. E coloque em prática cada dica, como foi a do boleto do sexo, enfim. Para os solteiros... Quem aprende com princípios não negocia princípios. Então aprenda assim, esse não é assunto para... Não, esse é um assunto para falar. Porque tudo que tá no escurinho, o diabo tem liberdade para... Por isso que Deus traz pra luz. Então sim, se você ouviu sobre esse assunto, você tá entendendo que sexo é troca de pedaços, é pacto, é derramamento de sangue. Você não tem que provar para ninguém que você é gostoso ou gostosa para ser aceito. Pelo contrário. Um homem, uma mulher, ele tem que provar que te ama, te levando até o altar, te honrando diante dos homens e de Deus. E por fim, não menos importante, que esse assunto que foi falado aqui hoje, com tanto bom humor, com tanta graça, né, do Douglas ter essa coragem, parabéns pela ousadia de trazer esse assunto, parabéns, um homem de Deus trazendo um assunto tão importante. E que você seja também alguém que sempre, sempre esteja aqui abençoando esse ministério, abençoando esse movimento aqui. É preparado tudo com muito carinho para vocês. Seja alguém que multiplique isso, né? Que comente, que compartilhe e que veja também os outros podcasts que estão aqui. Eu vou pedir para eles deixarem o meu Instagram. Siga lá o Instagram, YouTube. Tem muito conteúdo lá. E eu estou à disposição. Leve a sério a sua sexualidade. Buscando estar com a graça de Deus ali sobre a sua sexualidade no seu casamento e protegido, né, sexualmente e espiritualmente ali pela graça do Senhor, você que é solteiro. Deus abençoe. Maravilha. Cheiro.